E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus investimentos lá fora, investimento em dólares, porque já faz mais de um ano aí que eu tô com a carteira pública do canal investindo todos os meses aqui com vocês, então eu quero mostrar como que tá a rentabilidade, quais ativos eu investi, quais eu continuo investindo. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender bastante e quem sabe aí já não vai querer também montar uma carteira em dólar para fazer investimentos em empresas lá fora. Fala pessoal e bem-vindos aqui ao Investidor Consciente. O meu nome é Álvaro e aqui nesse canal eu compartilho as minhas estratégias como investidor, pessoa física. Eu não sou investidor profissional e é por isso que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu vou mostrar aqui os meus investimentos que eu fiz em empresas americanas, em ETFs americanos. Vou compartilhar um pouquinho aqui também da minha rentabilidade, por que que eu escolhi, por que que faz sentido ter esses ativos na minha carteira. Então isso cabe a você analisar também, ver se a minha estratégia ela faz sentido. E caso você se sinta confortável em também investir lá fora, você vai fazer a sua seleção de ativos e vai começar a investir aí na Bolsa Americana. Bom, dito isso, vou mostrar aqui a minha carteira para vocês verem como que está a minha rentabilidade. Lembrando que essa carteira já tem um pouco mais de um ano e todas as movimentações que eu fiz aqui nela, eu compartilhei nos vídeos aqui no canal. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, é só você clicar aí no meu canal, dar uma procurada lá que você vai ver que tem muito vídeo legal. Mas antes disso, é claro, aproveite e já se inscreve aqui no canal que eu trago vídeo novo toda semana para você não ficar por fora de nenhum dos nossos conteúdos. Bom pessoal, então esse aqui é o resumão de todos os meus investimentos. Como vocês podem ver nesse gráfico ao lado dos ativos, né? Eu tenho grande parte aqui no Brasil, então eu tenho bastante investido em ações brasileiras, tenho bastante também investido em fundos imobiliários, mas se você observar bem, eu tenho uma grande parte aqui nos ETFs americanos e também tenho aqui uma pequena parte aqui em stocks, que são as ações americanas. Quando eu invisto de forma individualmente, quando eu escolho apenas uma empresa, elas acabam indo aqui para essa categoria de stocks. E quando eu compro os ETFs, né, que é como se fosse aqueles fundos que reúnem diversas empresas dentro, eles acabam indo aqui para essa outra seção dos ETFs internacionais. E se a gente rolar um pouco aqui para baixo da página, a gente vai encontrar, né, as categorias dos ativos. Então aqui ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs. E se a gente olhar aqui a variação entre todos esses ativos, o que chama bastante a atenção aqui são os ETFs com uma variação de 11,16%. Se a gente clicar aqui ao lado, a gente vai ver que a rentabilidade é de 24%. Então, entre todos os ativos que eu invisto, os ETFs internacionais, eles acabam aqui tendo uma certa vantagem entre os outros ativos. Se a gente clicar aqui em abrir, a gente vai conseguir ver que todos os ETFs que eu investi estão verde, então todos estão positivo. A gente consegue acompanhar aqui, ó, até do maior para o menor. Então, se a gente olhar, o ETF VTI é o que lidera, né, essa parte aqui da rentabilidade. A gente vê que ele vem seguido do QQQ, XLV e assim por diante. Então, olha que legal, pessoal. O meu patrimônio investido em dólar nos ETFs, além dele estar aumentando, porque os ETFs eles estão se valorizando, eu acabo ganhando também com a alta do dólar, que é algo que eu já vou falar um pouquinho mais à frente aqui com vocês. Se a gente fechar aqui e a gente for nas ações individuais, eu acabei investindo apenas em duas ações. BRKB, que é a empresa do Warren Buffett, que é uma empresa que eu gosto bastante. Ela é bem diversificada porque dentro da BRKB a gente tem outras empresas também. Não chega a ser tão diversificado quanto um ETF, mas tem uma diversificação. E eu acabei investindo aqui individualmente também na Adobe. E pode ver que a minha estratégia de investir individualmente nessas duas empresas, ela não deu tão certo até o momento. Claro, a gente está falando de um período aí um pouco menos de um ano até se for olhar essas ações que elas entraram na carteira. Mas eu vou deixá-las aqui, eu acredito que no longo prazo elas vão se valorizar, mas se comparadas com os ETFs aqui, a gente vê que os ETFs tiveram uma valorização muito mais rápida. Aqui em cima nós temos os REITs também. Para quem não sabe, os REITs, eu fiz até um vídeo recentemente falando, eles são muito parecidos com os fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil. A diferença é que são empresas que elas investem no setor imobiliário e que muitas vezes dentro da carteira dos REITs existem uma quantidade gigantesca de imóveis.
Então é um pouquinho diferente dos fundos imobiliários, mas a lógica é bem parecida. E no REIT aqui que eu investi, que foi o Realty Income, que ele tem o ticker OU, a gente vai ver que também eu tô com uma rentabilidade negativa. Então, se a gente for olhar aqui nos investimentos que eu fiz em dólar, os ETFs aqui eles estão levando vantagem. Tá bom. E aí, esses ETFs eles estão levando vantagem, mas por quê? Agora, para eu explicar para vocês isso, eu preciso falar o que cada um desses ETFs representa e quais empresas estão dentro dele. Então, se a gente for olhar aqui, um dos ETFs mais conhecidos desses que eu estou investindo é o VOO. E esse é um ETF que nada mais nada menos, ele replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas em questão de capital dos Estados Unidos. Então a gente vai pegar as 500 maiores empresas praticamente do mundo, que a gente está falando das empresas americanas, e esse ETF ele vai investir nessas empresas. Então a gente consegue ver que essa diversificação em mais de 500 empresas, ela tem aqui um efeito bem positivo na minha carteira. Então esse é um ETF que ele é bem diversificado, a gente sabe que o mercado americano ano após ano vem apresentando aí, né, pontos muito positivos, por mais que a gente saiba que tem momentos de crise, mas no longo do tempo ele se provou ser um ETF, ser um índice, o S&P 500 ser um índice que ao longo do tempo ele sempre apresenta um resultado positivo bem legal. E pessoal, quando a gente fala de VOO, a gente está falando de grandes empresas ali dentro, como Apple, Microsoft, Amazon, entre outras gigantes. A gente vai pegar todas as empresas financeiras americanas que também têm um patrimônio gigantesco, empresas de tecnologia, pode colocar a Nvidia dentro desse bolo. Então tem empresas ali sensacionais. Claro que quando a gente pega um índice com 500 empresas, pode ser que venham aquelas empresas também que não são tão boas, mas de modo geral as empresas boas acabam compensando e muito, e é por isso que é um ETF que eu gosto bastante. Falando do segundo ETF daqui também, um dos mais conhecidos, eu diria que é o QQQ. O QQQ, para quem não sabe, é um ETF que ele busca replicar aí as empresas que estão listadas na Nasdaq. E para quem não sabe aí, o Nasdaq 100 Index, ele é composto pelas 100 maiores corporações internacionais e domésticas dos Estados Unidos. E aí ele acaba tirando as instituições financeiras listadas na Bolsa de Valores e as empresas de tecnologia de grande porte acabam se sobressaindo dentro desse índice. Então, o índice da Nasdaq ele é muito conhecido por ter um volume muito grande de empresas tech, e a gente sabe que grande parte das empresas mais revolucionárias que a gente vê aí no setor de tecnologia acabam surgindo dos Estados Unidos. Então, dentro desse índice a gente também vai ter um grande peso aí, tanto da Google, Microsoft, como eu falei, a Nvidia, que ultimamente vem chamando bastante atenção por conta, né, dos seus softwares, de toda a sua tecnologia voltada para a inteligência artificial. Então a gente acaba tendo uma vantagem muito grande, uma vez que a tecnologia está em alta, né, que a gente sabe que cada vez mais a tecnologia está avançando, a gente está precisando cada vez mais introduzir a tecnologia no nosso dia a dia, a gente pega uma empresa como essa, que vem decolando dentro de um índice e ele acaba puxando também o ETF para cima. Então quando a gente olha aqui, a valorização do QQQ na carteira também está bem interessante, 13,73%. O terceiro ETF que eu tenho aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê que eu gosto dele, é o XLF. E esse é um ETF que ele é voltado aí para as empresas financeiras dos Estados Unidos, claro, empresas que são listadas também dentro do S&P 500. Quando a gente pega esse índice, ele tem 73 empresas do setor financeiro. E como eu falei, todas elas, né, que também estão ali dentro do S&P 500. E quais são essas empresas? Se a gente olhar dentro desse ETF, as 10 maiores posições, a gente vai encontrar a empresa do Warren Buffett, a gente vai encontrar o banco JP Morgan, a gente vai encontrar a Visa, essa mesma aí que você vê nos cartões de crédito, a gente vai encontrar também a Mastercard, Bank of America, Goldman Sachs. Então a gente tem uma série de empresas financeiras bilionárias gigantescas dentro desse índice. E uma vez também que a gente fala de Estados Unidos, a gente sabe que isso não é puxação de saco, a gente sabe que as maiores empresas estão lá, principalmente também falando do setor financeiro, e por que não investir nos maiores bancos, nas maiores empresas voltadas para esse setor, né, em dólar. Então é um setor que eu gosto bastante, é um ETF um pouco menos diversificado, como eu falei para vocês, são 73 empresas, mas já é uma diversificação bem interessante, pode ver aqui que ele também trouxe um resultado bem legal para a carteira. Bom, um outro ETF também que eu não posso deixar de falar aqui, o quarto ETF da nossa carteira, é o VTI. O
O que tem dentro desse ETF? Se a gente olhar dentro do VT, a gente vai encontrar empresas de grande, média, pequena e micro capitalização. Então ele é um ETF que ele abrange todas as empresas listadas na Bolsa Americana. Então ele não vai pegar apenas as 500 maiores empresas que compõem o S&P 500. Ele vai pegar todas as empresas que de certa forma estão listadas na Bolsa de Valores. Então com isso ele vai pegar muita empresa pequenininha ali com pouco capital, mas que muitas vezes no passar dos anos pode se tornar aí grandes empresas. Então ele acaba investindo aí tanto em empresas maduras que já trazem um bom resultado, empresas médias que às vezes podem ser que cresçam, pode ser que não, e eles acabam pegando também aquelas empresas que estão começando agora. Então é uma estratégia um pouco mais arriscada, porque você pega muita empresa pequena, mas às vezes dessas empresas pequenas podem vir a se tornarem aí as maiores empresas da bolsa, e com isso o ETF acaba conseguindo aí ter uma rentabilidade bem legal. E é o que a gente pode ver aqui desde que eu investi nele. Então é uma valorização bem interessante, é uma forma bem diversificada, porque são mais de 4.000 empresas, então é um ETF aí que eu gosto bastante. Claro que acaba sendo um pouquinho mais arriscado, porque aqui a gente está falando aí de mais de 3.600 empresas, então é uma diversificação muito grande, mas eu acho interessante ter um ETF como esse também aqui na carteira do canal. Bom pessoal, e o último ETF que eu tenho para mostrar aqui para vocês é esse ETF, o XLV, e ele é um ETF que ele vai te expor aí as empresas voltadas para a área da saúde. Então é uma área que eu já trabalhei, eu acabei já trabalhando em laboratório, eu sei como que funciona mais ou menos esse sistema, eu sei quão lucrativos são os laboratórios, mas ele não abrange apenas laboratórios farmacêuticos. Esse é um setor que ele vai ter laboratórios farmacêuticos, equipamentos e suprimentos de saúde, prestadores de serviços de saúde, biotecnologia, ferramentas e serviços de ciências biológicas e também indústrias de tecnologia da saúde. Então as grandes e maiores empresas voltadas para essa área, elas estão selecionadas ali, o que traz um total de 64 empresas para dentro desse ETF. E nós sabemos que em grande parte dos países a população cada vez mais está ficando mais velha, com isso os cuidados com a saúde eles aumentam, o consumo de medicamentos aumentam e, querendo ou não, sendo bom ou não, essas empresas acabam lucrando bastante com isso. Então é um setor que eu gosto bastante. Se a gente olhar aqui também teve uma valorização bem interessante de 9,94%, são menos empresas também do que os primeiros ETFs que eu mostrei aqui para vocês, mas setor financeiro, setor de saúde, tecnologia, são setores que eu gosto bastante para minha estratégia, eu acho que faz sentido, eu acho que são setores que nos próximos anos eles vão continuar existindo, eles vão continuar crescendo e esse é um dos motivos que eu tenho todos esses ETFs aqui na minha carteira e como vocês podem ver, uma grata surpresa todos estarem positivos, todos estarem aí rentabilizando bem legal. Mas se engana se você acha que foi só porque eu escolhi bons ETFs que eu tô tendo uma rentabilidade bem legal. Não, se a gente olhar desde o começo do ano, o dólar, pessoal, ele já se valorizou muito. Se a gente pegar lá no comecinho de janeiro, o dólar ele estava em 4,92. Se a gente for olhar o dólar no dia de hoje, que eu gravo esse vídeo, ele já está em 5,67. Então, olha só como que o dólar disparou ao longo do ano. Então, se você investe em boas empresas, em bons ETFs e ainda tem o benefício da valorização da moeda frente ao real, a gente acaba tendo um ganho muito maior. Então, a gente está ganhando de duas formas, investindo em boas empresas e também com a valorização da moeda. Ah, tá bom, mas se o dólar está se valorizando, né, a gente acaba se prejudicando com a nossa moeda real, porque fica mais caro de comprar dólar. Sim, mas por isso que eu falo que eu não tenho apenas dólar na minha carteira e por isso que eu também invisto em ações brasileiras. A gente percebe que hoje a Bolsa de Valores, ela está em baixa. Ela está num dos patamares mais baixos, ela está tendo pouca oscilação, ela não está tendo um crescimento interessante e por isso ela está meio que largada de lado. E muitas pessoas estão indo para os investimentos em dólar. Mas também, será que não é um momento de oportunidades na Bolsa de Valores aqui do Brasil? Será que os fundos imobiliários não estão com oportunidades? As ações brasileiras não estão? Fica aí para vocês pensarem. Eu sei que na minha carteira tem muita empresa brasileira que eu quero fazer mais aportes porque está em patamares muito baixos. Tem fundos imobiliários
imobiliárias que também estão no meu radar, assim como também tem empresas americanas. O que nos falta é dinheiro para aportar em todas elas, mas eu vou estudando qual o melhor momento para entrar em cada uma e tento trazer os vídeos aqui para vocês compartilhando quais são as minhas movimentações. Mas tem uma coisa que eu tenho para falar para vocês, é o seguinte: não tenha todo o seu dinheiro alocado apenas num tipo de ativo. Tem em ações, tem em fundos imobiliários, tem em dólar, tem em REITs, ETFs, ações individuais. O importante é você escolher boas empresas, bons projetos para o futuro, porque dessa forma, além de você diminuir o seu risco, você pode acabar, né, investindo numa empresa aí muito boa, que possa trazer bons resultados, pagar bons dividendos, uma empresa que possa decolar e trazer uma valorização bem interessante para sua carteira. E pessoal, se engana quem também acha que investir em dólar é difícil. Hoje nós temos diversas corretoras que você não vai pagar praticamente taxa nenhuma, você vai pagar ali poucas taxas quando é na conversão do real para o dólar, que são empresas como a Nomad, que eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando para vocês, o Banco Inter, que tem uma plataforma também muito legal. A gente tem outras empresas também que vocês conseguem fazer isso, então não faltam oportunidades aí, nem corretoras para que você comece a investir em dólar. Então se você ainda não tem patrimônio dolarizado, pense nisso, assista os vídeos aqui do canal, é bem interessante, tem muitas empresas legais lá fora e com certeza você não pode ficar por fora da valorização do dólar, que está deixando muitos investidores felizes e que também pode deixar você e a sua carteira aí mais feliz. Pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, compartilhar um pouquinho desses ETFs, de como está a valorização da minha carteira. Se você gostou e ficou até o final, não esquece, por favor, de deixar o like aqui, isso ajuda muito o canal a ser recomendado para mais pessoas. Se inscreva aqui também, que tem vídeo novo toda semana, e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, um abraço e valeu!